Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Extensão Literaturas do Norte. Hoje chegamos na nossa reta final da nossa edição, né, do projeto Literaturas do Norte. Chegamos também à nossa última aula da disciplina O Ensino de Literatura e os Saberes da Amazônia, com a professora doutora Rosilene Pelaz. Boa noite, professora, tudo bem? Oi, André, muito boa noite. Muito boa noite a todos os cursistas, todos e todas que estão acompanhando o nosso curso, estão nesta disciplina. Muito obrigada por estar aqui novamente, me acompanhando. E hoje nós temos aquelas propostas de discussão em continuação às literaturas, né, amazônicas e todos os saberes que permeiam essa nossa literatura. Muito bem, então nós podemos começar a nossa aula de hoje, né? Eu gostaria, André, que a gente começasse colocando o slide para que nós possamos começar a discutir o conteúdo. Você Certo, poderia professora. compartilhar? Estarei aqui nos bastidores, qualquer coisa a senhora pode me chamar a qualquer momento, tá bom? Tá bem, André, muito obrigada. Muito bem. Vamos lá, então. Em continuação à nossa aula de hoje, né? A essa temática que a gente tem trazido aqui, discutir exatamente as concepções de ensino de literatura, a partir dos textos literários, tanto oralizados quanto escritos, né? E os diferentes saberes que estão nesse emaranhado de construção textual, né? Dessas narrativas que nós temos construídas, elaboradas e compartilhadas com nós, leitores, né? Então, continuando, nós hoje começamos exatamente como fizemos na nossa aula de ontem, a nossa aula anterior, né? E nós trazemos uma imagem aqui, né? E naquela concepção de que a fotografia, ela não está somente com um apêndice ao dito, né? Mas muito mais que isso, ela traz todos os seus sentidos instituídos e os olhares, né? A gente falou um pouco na aula passada sobre isso. Então, a partir dessa imagem que nós temos um barco novamente, né, com os ribeirinhos nesse trajeto do Rio Amazonas, nesse momento, nessa captura dessa imagem, o rio estava muito tranquilo, né? Então, nós evidenciamos aí um momento, eu diria, até bucólico, né, dessa paisagem, onde nós temos uma calmaria muito grande. E é interessante, se nós observarmos, voltarmos o olhar para a imagem novamente, né? Nós temos esse barco, que são barcos que são lanchas, como são tratados, como ribeirinhos nomeiam, né? Que fazem esse percurso nos rios, né? São diferentes barcos, são barcos maiores que nós temos para fazer esse translado, esse trajeto, barcos conhecidos como barcos de linha, mas também na Amazônia nós temos barcos menores, né? As lanchas, as voadeiras, as rabetas. Então, os cascos são diferentes formas, né? Construídas, inclusive na Amazônia e por amazônidas, porque nós temos mestres que constroem, né? Esse barco que está, essa lancha, ela realmente ela é construída por sujeitos ribeirinhos, né? Por pessoas que se especializam nesta construção. Então, para além dessa observação, nós temos esse barco ladeado pelo enorme rio Amazonas, né, que ora se confunde, inclusive, com o céu, né? Parece que há uma junção de rio, né, e exatamente com as nuvens, o céu. Nós temos, na verdade, moradores da região, né? E apesar da imagem ser um pouco pequena, mas nós temos a presença de crianças ao fundo da embarcação, né?
Então, isso é muito comum nesse trajeto ribeirinho, nós encontrarmos famílias que se deslocam e que viajam em seus barcos, ou então mesmo como passageiros, né, pagando passagens. Então, esse é o nosso primeiro olhar. A gente já continua dizendo que o registro fotográfico, ele por si só, na pesquisa, ele fala muito, né? Ele, na verdade, o registro já é um dado de pesquisa e nós podemos fazer inúmeras análises e interpretações a partir deste registro. Samaim, por exemplo, em seu livro chamado Fotográfico, traz a percepção do registro da fotografia na pesquisa etnográfica. Então, a pesquisa de campo, ela é permeada por esses registros, né? Além do escrito, ela pode trazer exatamente esse objeto, né? Que é a fotografia, como possibilidade de estudo. E nós trazemos aqui essa possibilidade, a partir desse olhar sociológico, contemplando não só a paisagem em si, mas fazendo referência à construção da embarcação, né, as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, e as famílias, que neste caso aqui, as pessoas que estão fazendo esta viagem, né? Então, nesse momento, essa viagem está tranquila, mas como nós dizemos na aula passada, muitas vezes o rio, né, está muito revolto, há muito vento, então nem sempre a viagem é muito tranquila. Então, a partir desse comentário, eu trago também um convite para todos vocês, que diz assim, né? Amazônia, Amazônias, lugar embalado por florestas e rios, histórias contadas e tecidas por vivências e convivências do ser ribeirinho. Entranhas de práticas e modos de vida, falas, vozes, paisagens, elementos presentificados pela memória, pela vida, pela possibilidade de escuta e pelo sensível no olhar. Assim como os barcos e os ribeirinhos navegam na imensidão do rio Amazonas, num ir e vir, nossa viagem nesta disciplina, poderá representar muitas outras viagens. Vamos para um novo embarque? Então, nós começamos a aula de hoje convidando para esta viagem, que começa no primeiro dia de aula, mas que vai continuar, tenho certeza, a partir do compartilhamento de todo esse contexto, né, que a disciplina previu, dessas reflexões, dessas abordagens. Então, eu estou muito certa que nós teremos uma grande viagem ainda a percorrer, né? Nós estaremos, e eu convido a todos vocês a adentrarem nessa viagem pelos rios da Amazônia, pelos rios do Amapá, pelos rios da nossa capital, de onde eu falo, que é Macapá. Bom, então, nós continuamos tratando desses aspectos, né? E vamos pensar, na verdade, que a identidade ribeirinha, esse ser ribeirinho, na verdade, ele possui, né? Nós estivemos durante todas essas abordagens trazendo essas concepções, né? Ele possui diferentes valorações e crenças no seu dia a dia, né? Enquanto parte do seu contexto social, mas também nessa viagem, né, que ele faz, ou que esses sujeitos fazem, ou que essas pessoas fazem, quando se deslocam para outros contextos, né? No caso, urbanos e tudo, né? Mas é importante ressaltar, né, que essas identidades do ribeirinho, e aqui eu coloco identidades no plural,
porque nós já falamos antes, né? A identidade é uma percepção construtiva, móvel, né? Então, além dos rios, da mata, das florestas, né, que fazem parte do cotidiano desses sujeitos, do universo mitológico, né, isso faz parte do contexto social dessas pessoas, né, da comunidade onde elas vivem. Então, essas concepções, mesmo consideradas numa percepção identitária individual, né, esses sujeitos interpretam ou veem o mundo à sua volta, né, numa interpretação relacionada aos ambientes de convivência, de vivência. Então, ou seja, assim, as experiências adquiridas, né, acumuladas durante o processo histórico e social desses sujeitos, vai contribuir para a sua formação identitária, né? Consequentemente, eles inseridos nessa comunidade, de certa maneira, eles também contribuem, né, para a comunidade. Muito bem, para essa construção, né? E aí, agora, como referência, né, nós temos a concepção de que o ser humano, na verdade, não só o sujeito ribeirinho, mas o ser humano, ele é resultado de suas experiências de vida, né? Um pouco de cada outro ser que participa dessas experiências, ou seja, um ser múltiplo, repleto de diversidade. Essa abordagem, baseada em Kandel, né, nessa autora, na Vera Kandel, toma a concepção de que a construção humana, independente do local, espaço, território de vivência, né, vai se dar a partir desse compartilhamento, né? Esse sujeito social, de uma forma geral, né, ele é construído nessa concepção, né? Mas um aspecto interessante a observar aqui é que essa construção identitária, na verdade, que em primeiro momento pode-se dizer que é uma particularidade individual, mas ao mesmo tempo uma construção social, numa relação social e de convivência, né? É importante observar que esse compartilhamento comunitário não anula, digamos assim, uma concepção de um sujeito individual e único, né? Porque esse ser, na verdade, formado, construído nesse contexto identitário, ele tem um eu, né, que o torna reconhecido pelo próprio sentimento de ser dentro desse contexto. Então, a partir desse sentido, esse sujeito, então, ele passa a ser reconhecido nessa sociedade, nesse meio, né, pelas suas características, pelos seus posicionamentos, pelos seus comportamentos, né, do qual ele é integrante, do qual ele faz parte. Então, essas relações de convivência, né, e de sociabilidade, na verdade, permitem a construção não de uma única identidade. Ele é um ser, um sujeito único, reconhecido nesse meio social. Mas esse sujeito possui diferentes identidades, né? E aí a construção aqui é no plural. Este sujeito, na verdade, ele é construído a partir de um presente, mas também de um passado que faz parte, né, das suas leituras de mundo. Então,
toda essa construção, ela está exatamente pautada, né, nesse movimento que faz com que os seres humanos, os sujeitos sociais, né, tomem para si diferentes possibilidades de convivência, de conhecimento, de saberes, né, de posicionamentos, de comportamentos. Então, são várias as identidades que fazem parte de um sujeito, seja ele ribeirinho ou não. Muito bem. A partir dessa percepção, nós vamos tomar, então, o que nós deixamos na aula anterior como possibilidade para começar uma discussão também nesta aula, né? Nós falamos no final da aula sobre a questão dos ladrões do mar abaixo, né? E o mar abaixo, na verdade, é uma manifestação cultural, na verdade, afro-mapaense, né? Esse conceito aqui, ele está pautado exatamente em Videira, né? A professora Piedade Videira, né, que tem este livro aqui, né? A professora Piedade Videira, muito bem, ela nos diz que essa manifestação, ela tem origem trazidas da África pelos negros, né, escravizados, e ela representa a maior manifestação cultural do estado do Amapá. Então, no estado do Amapá, nós temos essa manifestação, né, que faz parte não só da capital Macapá, né? Nós, reconhecidamente, que vivemos aqui no estado do Amapá, sabemos e temos conhecimento dessa manifestação cultural, né? Mas é uma manifestação que permeia vários outros municípios, além da capital Macapá. Então, nós temos vários outros municípios. Nós temos Mazagão, por exemplo, que é um município próximo da capital, que também tem a manifestação com efervescência, exatamente porque aquela comunidade também é construída a partir da vinda, né, desses escravos para o estado do Amapá. Então, nós vamos falar um pouco mais dessa manifestação ainda, né? Mas nós vamos trazer já a questão dos ladrões. Lembra, né, que eu pergunto no final da nossa aula anterior o sentido disso, né? Porque ladrões, nós que moramos no estado do Amapá, já ouvimos falar, né? Ou então reconhecemos, porque é uma manifestação muito, muito comum, eu diria, né? Mas nós vimos na aula anterior, no texto, no conto A Cidade Encantada sobre a Pedra, do Fernando Canto, né? Nós vimos que no conto o narrador comenta, ele fazendo referência ao personagem Pretinho Chibante, lembram? Nem se importa e compõe mais uns ladrões que viram moda entre nós, que somos negros. Promovemos as festas e temos muito orgulho dos nossos ancestrais. E esclarece, continua o narrador. Nossas músicas são chamadas assim porque é uma forma da gente roubar a individualidade das pessoas sobre algum acontecimento com elas e torná-lo público, cantando. Então, é interessante essa passagem, né? Porque nesse conto, o narrador nos apresenta um sentido para essa construção, para essas canções, para essa poesia oral que são os ladrões, né?
Então, na narrativa, no conto A Cidade Encantada sobre a Pedra, né, o próprio narrador nos dá uma explicação. Por quê? Ele diz que, na verdade, a produção dessa poética está voltada para o que ele chama de roubar a individualidade das pessoas, ou seja, a autoria, né? Essa pessoa que produz os ladrões, né? Esse autor dos ladrões, ele busca a sua inspiração exatamente nas histórias contadas na comunidade, fora da comunidade, em eventos, né? Então, a narrativa nos traz uma percepção do sentido da palavra ladrões, né? Que são essas canções, né? Essas poéticas. Então, torna-se público, através dessa produção, um evento que, na verdade, é individual, é acontecido, ou é imaginado, ficcional, mas torna-se público cantando. Essa é uma possibilidade de interpretação e do sentido da palavra ladrão, né? Então, assim, os ladrões, na verdade, eles são entoados, né, durante todos os eventos festivos do ciclo do Mar Abaixo. Essas composições, elas são composições poéticas, versificadas, e elas são musicalizadas, né, e elaboradas a partir da oralidade. Essas composições, na verdade, elas apresentam várias temáticas, né? A negritude, as práticas sociais, né? Os eventos acontecidos e desenvolvidos na comunidade, né? Então, são várias as temáticas que os autores, na verdade, eles tomam para construir esses ladrões, né? Para elaborar, digamos assim, esses ladrões, né? O Mar Abaixo, esse momento cultural, né? Essa expressão da cultura do estado do Amapá, e essa palavra mar abaixo, na verdade, também, além dos ladrões, que nós vamos ver a outra especificidade, né? A outra interpretação, digamos assim, o próprio termo mar abaixo também tem várias explicações, né? Então, algumas acepções na própria comunidade, que na comunidade de negritude, né, que tem essas manifestações, mas nós temos também grupos de negritude que fazem essas manifestações no contexto urbano da cidade de Macapá, são vários grupos, né? Então, esses registros são ditos por ele, deste termo, na verdade, aponta para uma série de coisas. Uma delas é a concepção de que, no momento em que os negros eram escravizados, né, e eles eram transportados nos navios, né, mar abaixo, mar acima, né, nos porões dos navios negreiros, né, em suas dramáticas travessias pelo Atlântico. Então, isso, daí o termo, né? Mas a expressão, na verdade, ou melhor, o momento de evidência, né, dessa ritualização do Mar Abaixo, há um acompanhamento de uma série de outras coisas, né? Não é só a musicalidade, né? Não é somente a cantoria, né? Mas tem todo um contexto performático, uma indumentária que faz parte dessa apresentação, né? Então, o Mar Abaixo, de acordo com Videira, né, nesse livro, que é Mar Abaixo, Dança Afrodescendente, significando a identidade étnica do negro amapaense,
né? A autora nos coloca que o Marabás, na verdade, ele se constitui como uma representação festiva e religiosa, porque há dois momentos, né? Há o momento religioso, há os rituais religiosos, nesse ciclo do Mar Abaixo, nesse período do Mar Abaixo, né? Onde as homenagens religiosas, elas são desenvolvidas em favor do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade, né? Mas também há as festas, né? Há os momentos dançantes, as rodas de dança nas comunidades negras, né? E essas festividades, na verdade, elas são, como eu disse para vocês, acompanhadas por esses ladrões, né? Por essas poesias orais, mas também o acompanhamento dessa autoria, dessa criação dessas canções, né? O acompanhamento é feito por caixas, como eles chamam. Caixas são tambores artesanais também fabricados pelas comunidades, né? Então, de acordo com a autora, de acordo com Videira, né, esse momento, essa expressão cultural, ritualística, além de trazer uma demarcação histórica, cultural, identitária, a autora evidencia esses momentos, né, como uma resistência, né? Um ritual de resistência. Por quê? Exatamente porque permanece vivo nas comunidades, nas cidades, né? Na cidade de Macapá, nos grupos, né? E essas expressões, esses momentos, tanto religioso quanto de festividade, eles são abertos à sociedade. Então, é lá que se tem a oportunidade de conhecer, né, de reconhecer toda a construção do Marabás, né? Toda a movimentação de como que é feito, né? Um outro autor, que é Caldas, professor Yurgel, da Universidade Federal do Amapá, né, que também estuda e orienta trabalhos a partir dessas manifestações, né? Caldas nos diz que esse ciclo do Mar Abaixo, esse período anual do Mar Abaixo, que começa logo após a Semana Santa, né? Portanto, em abril, né? E que traz essas homenagens ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade, né? Mantém vivo, na verdade, esse movimento religioso, né? Rememora a tradição e, ao mesmo tempo, compartilha esse ethos de performance, né? Criando um espaço de convivência. Esse movimento, então, performático, ritualístico, faz com que haja, além da concepção religiosa, né, faz com que haja um movimento de ludicidade, né, de apreciação daqueles que acompanham, né, exatamente o Mar Abaixo. Então, essas rodas de Mar Abaixo, elas são puxadas, como utiliza o autor, né, Caldas, elas são puxadas pelos ladrões, né? Porque esses ladrões, eles representam essa construção linguageira, né, e simbólica dessa história, dessa memória, e, de certa maneira, contempla e articula e dialoga com o movimento performático daqueles que dançam, né, naquela roda. Então, essas rodas,
né, que o movimento, na verdade, dessa expressão, acompanhado por essa cantoria, né, tem uma característica muito específica, porque a performance de dança, na verdade, faz com que essas pessoas raramente tirem os pés do chão. Então, elas arrastam os seus pés nesse movimento de dança. Então, esse arrastar, na verdade, nos diz Caldas, que esse movimento, ele se assemelha ao movimento dos negros escravizados e acorrentados, quando faziam seus deslocamentos. Então, essa cadência, né, instituída no dançar no Marabaixo, que estabelece o ritmo da dança naquele movimento, né, tem esse compartilhamento, ou melhor, essa inspiração, ou traz à tona essa memória, exatamente na concepção dos negros naquele momento histórico. Por isso que Videira diz que, a partir da expressão do Marabaixo, nós temos, então, a oportunidade de vivenciar e presentificar, de certa maneira, né, todo esse sofrimento, né, a partir de uma reflexão disso. Mas a performance também do Marabaixo, ela não, algumas vezes ela apresenta um ritmo muito mais frenético, né? Com algumas coreografias, com alguns saltos, né? Então, não é estático, né? Mas assim, é claro que o próprio movimento de arrastar os pés e essa interpretação sobre esse movimento traz à baila o sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, a alegria, a ludicidade também é contemplada em outros momentos durante o desenvolvimento performático da dança. Um outro aspecto interessante está relacionado à própria vestimenta. A vestimenta é muito colorida, é muito trabalhada, né? Permite, inclusive, os giros, tanto das mulheres, com suas grandes saias rodadas, né? Quanto os homens, que têm também uma vestimenta que contribui para esses giros, né? Durante esse movimento de roda, né? Em acompanhamento nesse movimento. Então, assim, a cena é muito interessante, né? O giro é um giro anti-horário. Também isso é interessante. Há toda uma semântica no que diz respeito a essa construção performática, né? É um retorno a esse olhar dos antepassados, né? Então, é um retorno de memória, né? Reflexivo em relação a isso. Muito bem. Diante disso, eu trago para vocês aqui um ladrão, né? Uma dessas composições, que é uma composição muito clássica dessa construção do mar abaixo, né? E esse ladrão diz o seguinte: aonde tu vai, rapaz, por esses campos sozinho? Vou construir minha morada lá nos campos do laguinho. Quando vim da minha casa, me perguntou como passou. Rapaz, eu não tenho casa. Tu me dá um armador. Destelhei a minha casa com a intenção de retelhar, mas a santa ingrácia não fica como a gente pode ficar. Estava na minha casa conversando com a companheira. Não tenho pena da terra, só tenho do meu coqueiro. Largo de São João. Já não tem nome de santo, hoje é reconhecido por Barão do Rio Branco. A Avenida Getúlio Vargas está ficando que é um primor. Essas casas foram feitas para só morar os doutor. Dia 1º de junho, eu não respeito o senhor. Eu saio gritando viva para o nosso governador.
Então, esse ladrão, e aqui eu trago como referência a pesquisa feita pelo IFAM em 2018, né? Esse é um ladrão muito reconhecido, é muito clássico, né? Este especificamente foi composto por Ladislau, que é referência do Mar Abaixo, né? Que foi um dos fundadores, exatamente trazendo para a sociedade a referência do Mar Abaixo, né? Mas esse ladrão, na verdade, aqui, nós podemos inferir, né, enquanto possibilidade interpretativa, que tem como temática, ou temáticas, né, tem diferentes temáticas aqui, né, tem a própria saudade, no sentido de deixar o espaço vivido para se deslocar para outro espaço, né? E essa referência, na verdade, ela é muito de realidade da vivência dos negros que foram retirados do seu local de moradia, né? No sentido de que aquele local, para o governador da época, seria exatamente um local onde precisava trazer para ali o tão sonhado chamado progresso. E os negros, então, foram deslocados para outros espaços dentro da capital que ficavam um pouco mais distante, né? Então, esse ladrão aqui, ele faz essa referência, né? Então, nós podemos dizer que essa temática aqui evidencia uma concepção crítica, política da época, né? Mas se nós presentificarmos esse sentido, nós vamos verificar que esta é uma prática ainda hoje, né? É desocupar determinadas áreas porque se tem uma construção, né? Uma possibilidade de trazer para aquele local um quê de modernidade, né? Então, esse momento foi roubado, né, por Ladislau, que elaborou exatamente esse ladrão, né, para comunicar, ou para trazer, ou para criticar o que estava acontecendo, né? E é interessante porque essa poesia oral, ela foi gravada, inclusive, por Luiz Gonzaga. É claro que o acompanhamento, né, do Luiz Gonzaga, e se vocês procurarem, vocês vão encontrar, tem essa gravação quando ele esteve, né, no antigo território federal do Amapá, a convite do governador da época. Ele, então, conheceu exatamente essas poéticas orais e ele fez a sua gravação, né? Muito bem. Então, os ladrões, na verdade, eles representam uma possibilidade de compreender a cultura e a identidade também, né, dessas comunidades, tanto numa percepção de memória, quanto numa concepção atual, né? E quando nós temos a oportunidade, né, de estudar essa literatura oral, que tem o seu registro escrito atual, né? Nós, então, permitimos que o leitor, ele se envolva nessa história, né? Ele reconheça essa história, ele possa, de certa maneira, se posicionar sobre essa história. Então, é importante ressaltar também que, assim, as diferentes temáticas que estão instituídas, né, aos ladrões do Mar Abaixo, elas expressam essa concepção política, crítica, né? Mas também elas trazem o sofrimento, as angústias, né, dos negros, da própria comunidade, né? Trazem alegrias, trazem sátiras, né? Bom humor.
Então, são várias as temáticas que tem na elaboração desses textos poéticos, né? Essa autoria, na verdade, ela evidencia esse momento de memória, né, da coletividade, mas também remetem às práticas cotidianas. E uma outra concepção em relação a esse termo, ladrões do mar abaixo, está relacionado ao próprio momento da performance. Muitas vezes, né, um autor está cantando a sua poesia e aí um outro cantador se apresenta e toma a fala, e toma o discurso, ou seja, rouba a fala. Também essa concepção é possível, né, quando se trata em relação aos ladrões do mar abaixo. É muito interessante, enquanto estudo realmente de cultura de identidade, né, e de memória. Então, fica exatamente a referência, né, para que se tome esse gênero textual, né, enquanto produção não só de uma literatura oral, mas também de uma literatura significativa, né, que está relacionado, que tem o seu ficcional, mas que tem todo um contexto histórico, social e de memória, né? E aí nós podemos observar, por exemplo, né, novamente de acordo com a professora Vera Kandal, né, que a memória, ela é geradora de identidade, no sentido de que participa de suas construções, né, ou de sua construção. Essa identidade, nos diz a autora, por outro lado, molda predisposições que vão levar os indivíduos a incorporar certos aspectos particulares do passado, a fazer escolhas memoriais que dependem da representação que ele faz de sua própria identidade, construída no interior de uma lembrança. Então, esse reconhecimento, né, e o trato com esses textos permitem ao leitor, ao sujeito, né, participar dessa ótica de memória, né? Uma ótica que aparentemente é individual, né? Mas, ao mesmo tempo, ela deve ser entendida, de acordo com Pollack, ela deve ser entendida como um fenômeno coletivo e social, né? Ou seja, é construído coletivamente. Então, quando nós temos essas transformações do texto que nós acabamos de abordar, né? A referência aos sujeitos que participaram daquele evento, né? Nós temos, na verdade, a contação de uma memória que representa um coletivo, um social, né? Então, esta percepção é muito interessante, né? E o Hall, Stuart Hall, né? Ele nos apresenta a concepção de identidade que vem complementar esse nosso dito e a própria percepção do Pollack, né? No sentido de construção social coletiva, né? Hall diz, nos evidencia que as identidades, elas são construídas dentro e não fora do discurso, né? E nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas por estratégias e iniciativas específicas, né? E Hall nos traz também a concepção de que essas identidades, né, elas trazem uma unidade signa, elas trazem uma percepção identitária que beira ao naturalmente construído, né? Mas
há também uma possibilidade de construção de identidade intencional, né? Ou seja, essa mobilidade, quando a gente fala de identidade, nós não falamos, voltamos a dizer, né? Não falamos de uma identidade, nós falamos de identidades no plural. Então, o sujeito, ele está mergulhado e se misturando a esse contexto de cultura, de prática, de sociabilidade, né? Portanto, ele está mergulhado nesse contexto e, a partir disso, então, esses processos móveis vão, de certa maneira, fazendo parte e se tornando parte tanto dessa comunidade quanto da construção desse sujeito, né? Muito bem. A partir disso, eu gostaria de apresentar para vocês, então, um outro texto, uma outra obra. E eu volto novamente com o Fernando Canto, aqui, né? E trago para vocês o Bálsamo, né? O Bálsamo, que é um conto do Fernando Canto, né? E esse conto, na verdade, do Fernando, que foi um conto premiado pelas universidades do Norte, né? Então, houve um concurso, na verdade, na Universidade Amapaense, na Universidade do Estado do Pará, né? E esse concurso, na verdade, premiou o conto do Fernando Canto, né? Depois, Fernando, em 1993, ele publica esse conto numa obra chamada O Bálsamo e os Outros Contos Insanos, né? E essa narrativa, ela, de certa maneira, ela aproxima a realidade de uma irrealidade, né? O contexto narrativo do Fernando faz com que haja a percepção de um real maravilhoso, digamos assim, né? Há uma semelhança interna dessa construção com as relações semânticas com o meio cultural de vivência da região amazônica, né? Há, inclusive, nessa construção, várias passagens do sobrenatural, dos efeitos de encantamento, né? Todorov, que discute essa questão, né, do fantástico, inclusive, né? A partir dos conceitos de Todorov e observando a construção narrativa em O Bálsamo de Fernando Canto, nós podemos dizer que o aspecto da incerteza, né, e da permanência disso, trazendo, na verdade, aspectos sociais e culturais, né, que permeiam esse sobrenatural, evidencia o fantástico, né? Então, nesse conto, nós temos a figura de um narrador, né, que, numa percepção de presente, ele conta todo o contexto da comunidade, né? É uma comunidade, na verdade, onde os sujeitos são albinos, né? E esses sujeitos, eles têm um único olho na testa, né? E por conta dessas características, eles vivem no meio da selva amazônica, em uma comunidade isolada, né? E os contatos que eles têm, na verdade, com essas comunidades são poucos, né? Eles fazem esses contatos apenas quando eles saem para comercializar, ou melhor, quando eles comercializam alguma coisa, né? E essa comercialização, ela se dá através da chegada de embarcações que são reconhecidas como regatão, né? Os regatões
na verdade, na Amazônia, eles sempre fizeram parte desse contexto, né? Os barcos, eles passam pelos rios, pelas comunidades, trazendo uma série de materiais para venda, né? Desde vestuário, enfim, objetos domésticos, uma série de coisas. Isso foi muito forte, né, em décadas passadas, mas ainda faz parte. Então, os moradores dessa comunidade do Ponto, né, eles têm esses contatos com essas outras pessoas, né, somente nesses momentos onde os regatões chegam à comunidade. Então, realmente, eles vivem muito isolados, né? E aí, o que acontece? Um certo dia, eles recebem a visita de indivíduos totalmente diferentes, né? Que eles são denominados de túnicas de seda, né? Eles têm uma aparência diferenciada, um ouro arroxeado, né? Eles são muito altos, muito mais altos que os moradores da comunidade. Então, assim, o morador mais alto, essas pessoas que ali chegam, né? Esses túnicas azuis, eles chegam, os túnicas de seda, eles chegam e, de certa maneira, eles se destacam na comunidade como estranhos, né? E nós temos aí, nessa história, né, que eu vou tomar, na verdade, passagem desse conto, né, que diz o seguinte: anoitecia, eles chegavam. Tinham a pele ouro arroxeado, usavam túnicas azuis turquesa de seda pura, eram calvos e tinha a estatura 3 vezes maior que o mais alto habitante da vila. Foi através de Benelio, o mais velho, da vila, que os túnicas de seda se aproximaram de nós. Então, eles chegam na vila, né? E fazem essas aproximações, né? Bom, a partir dessas aproximações, esses sujeitos, então, vou passar aqui o slide, o que acontece nessa narrativa, né? Tomando para vocês um pouco dessa narrativa. Opa, só um momentinho. Então, o que eles fazem, né? Eles chegam nessa comunidade, né? Benelio é um dos moradores e permite com que eles cheguem, né? Então, o que Benelio informa, na verdade, para eles, né? Benelio disse que essas pessoas, esses personagens, né, esses sujeitos que ali chegavam, curariam nossas doenças e aliviariam nosso cansaço se aceitássemos a aplicação do bálsamo em nossos corpos, principalmente ao redor do olho, pois sofreríamos bastante com doenças oculares. Então, eles tinham um único olho, mas eles sofriam muito por conta disso, né? E, de acordo com Benelio, eles se curariam dessa doença. Né? À noite, sempre à noite, penetravam em nossas casas, já sem consentimento, e só partiam quando amanhecia. A droga que nos punham ao deitar para dormir lenificava o corpo e a alma. Acordávamos dispostos para o trabalho, percorríamos léguas dentro do mato, para para coletar castanhas do Pará e extrair o azeite de andiroba. Na verdade, esse óleo era um óleo bastante perfumado, que nossos desconexos que nossos sonhos desconexos
passaram a ser lineares e coloridos. Ficamos cada vez mais destemidos, o perigo rondante já não mais nos intimidava. Então, vejam que a cura vinha exatamente com esse óleo, né? Mas, para além da cura, na verdade, não era só a visão que era recuperada, né? Todo o vigor físico dessas pessoas que ali viviam era restabelecido, além do medo que não se tinha mais, né? Do mato, da floresta, né? Se aquela comunidade, na verdade, ela tinha como referência pessoas idosas, pessoas velhas que estavam fadadas ao esquecimento e ao desaparecimento, né? O próprio narrador faz essa referência, né? Esse fato e a presença desse óleo ao redor dos olhos promove exatamente uma espécie de renascimento, né? Que vai fazer com que eles possam colher a castanha do Pará e o azeite de andiroba em abundância, né? Essa produção, na verdade, ela passa a ser uma produção que é entregue aos túnicas, a essas pessoas, né? Aos túnicas azuis, né? Aos túnicas de seda. Então, toda essa produção é repassada para eles em pagamento, exatamente, né? Do benefício que eles traziam para essas pessoas. Então, vejam que o que nos diz a narrativa, né? Ao fim de cada dia, dávamos parte da produção da nossa colheita em reconhecimento à nossa grande amizade. Benelil foi ficando cada vez mais novo, sua epiderme encarquilhada esticava com o passar do tempo. Adquiriu uma agilidade para subir em árvores que nos deixava pasmos. Além de tornar-se exímio caçador de jaguatirica, não raramente nos trazia couro de mapinguaris e ricas penas de matinta pereira, úteis na decoração de nossas casas. Uma noite, quando Benelil já era criança, eles chegaram sorridentes, parecendo comemorar alguma coisa. Apanharam o bebê, fizeram bilu-bilu em sua barriguinha. Benelilzinho sorriu, uma gracinha de tão gordinho que estava. E todos rejuvenesciam rapidamente. Então, esse processo de rejuvenescimento, né, proporcionado pelo tratamento, né, vai, na verdade, causar uma série de outros transtornos, porque agora eles se tornam rejuvenescidos, crianças, adolescentes, né? Há uma regressão física, mental. Isso significa que o comprometimento do trabalho, né, da captura desses elementos para fornecer aos túnicas de seda não mais acontece, né? Então, as atividades básicas do dia a dia, do trabalho, acaba não mais acontecendo na comunidade, né? Não havia mais esse comprometimento, né? E aí, o que acontece? O Benelil, na verdade, né, ele acaba, na narrativa, uma noite, Benelil morreu como um feto, né? Ele ficou tão, nos diz o narrador, né? Ele foi aos poucos rejuvenescendo tanto que ficou nesse estado, né? Os homens descorados e cada vez menores e raquíticos nos fizeram uma proposta. Devolveriam nossas rugas se os dessemos 75% de toda a produção de azeite de andiroba e o mesmo percentual da coleta de castanha de toda a safra.
proposta aceita de imediato, né? Então, havia esses acordos. Fomos explorados durante anos, é bem verdade. Mas ao tomarmos o chá de ervas que nos ensinaram, sentíamos o voltar das nossas rugas no corpo e ao redor dos olhos. Até ríamos, pois a felicidade que almejávamos era apenas envelhecer até morrer. Só Benelio teve a experiência de atingir a idade grande, regredir do tempo e morrer feto, quase como nascera. Enquanto coletávamos as castanhas e extraíamos o azeite, eles começaram a trabalhar. Abriram uma clareira no mato, fizeram um descomunal tacho de cerâmica com estranhas inscrições em baixo relevo e armazenaram parte de sua produção em grandes barris feitos de troncos de castanheiras. Bom, e aí a narrativa, eu vou trazer só mais uma passagem dela, né, para não dar spoiler final, né? Então, a narrativa continua e apresenta os túnicas de seda, que emagreceram com a incessante mudança da pele. Ao sentir a perda da verve, que tanto nos encantara quando chegaram, qualquer tentativa de diálogo morria no pensamento. Às vezes, dava para observá-los quando o dia mostrava-se mais cedo, no verão. Vejam que há uma mudança, né? Exatamente na aparência desse sujeito, né? Cada um ficara do seu lado. Nós com o dia, eles com a noite. Não havia ódio e nem clima para reatar a velha amizade. Percebemos que eles se preparavam para partir e esse dia, aliás, essa noite, chegou. Despejaram os barris do azeite e o leite da castanha no tacho. Subiram as escadas e, um a um, mergulharam no líquido oleoso. Percebendo, então, né, o tempo, como estava sendo desenvolvido e a situação hostil, né, que estava sendo encaminhada, né, os moradores, na verdade, começaram a se posicionar, a se rebelar em relação à aplicação do bálsamo, né? E os túnicas de seda, que antes aparentavam muito contentes, né? E percebiam a passividade dos moradores, né? Agora não tinham, inclusive, mais diálogo, porque eles não tinham as produções, portanto, há uma quebra nessa relação, né? Diante disso, os túnicas de seda sofrem mutações, né? Eles vão, a pele vai mudando, né? Começa a descascar, enfim, né? O rejuvenescimento, na verdade, oferecido, né? E concentrado no bálsamo que eles passavam ao redor dos olhos dos moradores, apresenta-se como um engano, porque eles voltam, na verdade, né, ao seu estado, ou então permanecem no seu estado, e há a percepção dos moradores de que há uma exploração. Então, vejam que o processo de mudança, ele não se dá apenas no que diz respeito às mudanças físicas, né? Mas também na percepção da exploração pelos moradores, né? Eles entendem, na verdade, que esse bálsamo que oferece o vigor físico, né, evidencia, e agora seria a nossa leitura, um simbólico, né, exatamente da exploração, tanto da castanha, quanto do azeite retirado
do andiroba, né? Que é muito comum na Amazônia, né? Então, essa ordem de ingenuidade que faz parte, né, desse contexto, desses moradores, que apresenta, por exemplo, a própria personagem, que é o Benelil, né, que vai rejuvenescendo tanto retrocede, tanto que chega a morrer, né, finalmente toma destinos finais, né, e há um posicionamento de rebelião desses moradores, né. Os túnicas, então, que fazem essa barganha, esse negócio, né, no sentido de ficar com esse 75% de toda a produção, né, mais adiante, eles percebem, né, que eles precisam se retirar, porque já não tem mais essa oferta, né? Então, nós podemos inferir também nessa leitura, né, que o óleo aqui, ele é muito simbólico, né? Ele apresenta uma mudança, uma pureza, né? Uma luminosidade, na verdade, né? E esse conto que nós apresentamos aqui, nesse gênero de HQ, né? Em primeiro momento, como eu informei lá para vocês, ele foi publicado, né, num gênero prosaico mesmo, né, numa narrativa. Posteriormente, ou mais recentemente, é que o autor toma isso e publica. Ele está aí disponível na internet para que nós possamos, inclusive, ler o final do conto, né? Porque há, assim, toda uma construção de metamorfose dessas personagens, né? Essas personagens se transformam durante a narrativa, né? Essa metamorfose que é revelada nessa modificação, né, do físico, mas também do mental, pode levar, inclusive, a percepção do leitor a uma reflexão ou uma metamorfose no sentido de perceber esse aspecto criticamente, né? E eu estou me referindo à questão da exploração, né? Da utilização dos sujeitos amazônidas no sentido de explorar o trabalho, mas também de outros sujeitos que vivem em outros espaços, em outros territórios, em outros contextos, né? Então, assim, a exploração na Amazônia, ela é histórica, né? Não está relacionada, o conto traz isso, né? Traz aspectos, inclusive, de cultura e de identidade, né? De referência nos produtos extraídos na Amazônia, como o caso da castanha, né, que é conhecido como castanha do Pará, mas que também mais recentemente foi chamado de castanha do Brasil, né, e o andiroba, que é, na verdade, um óleo extraído na região e que toma, depois, numa preparação mais industrializada, outros formatos. Então, esse óleo aqui na Amazônia, para as comunidades ribeirinhas, significa cura, né? O uso disso no seu cotidiano, no seu diário, né? Enquanto medicamento para tratar doenças, né? Para tratar inflamações, enfim, uma série de coisas, né? Esse óleo, na verdade, também, esse azeite, o azeite de andiroba, ele é industrializado, tanto é que nós vemos, e a mídia coloca isso, né, a comercialização em shampoo, em sabonete, uma série de coisas, né. Então, a exploração, né, do azeite na Amazônia, né, para vários outros sentidos, né. Muito bem. Então, essa história relatada, né, de forma fantástica aqui,
ela está interligada à concepção simbólica, né, através de um contexto imaginário, sobrenatural, né, fantasioso mesmo, né, mas que aproxima essa realidade da irrealidade. E cabe ao leitor, na verdade, complementar esses sentidos ao texto, né? A partir dele, referendar as concepções do cotidiano, tanto amazônico, né, mas também de outros contextos, né, nessa relação intertextual. Então, para Loureiro, né, o autor que nós temos dialogado, na verdade, né, tratar de uma obra amazônica ou do contexto amazônico significa ler esse espaço histórico-temporal, né, no sentido de significar e ressignificar essa cultura, né, que está imbricada nas matas, nos rios, né? Portanto, a literatura, o texto literário, ele nos permite esse simbólico, né? Ele nos permite a percepção desse imaginário, né? Essa cultura nativa, na verdade, a cultura cabocla, né? Presente nessa literatura, nessas lendas, né? Nesses textos, eles, de certa maneira, nos permitem, inclusive, inferir sentidos às concepções não só de Amazônia, mas dos momentos de invasão do contexto brasileiro, de exploração desse contexto. Bom, então, só informando, né, que esse conto, ele não termina aqui, ele está disponível na internet, vocês podem acessar o Bálsamo em quadrinhos, que vocês vão ler o final do nosso conto, do conto do Fernando, né? Ou do canto. Muito bem. E aí, a partir ainda da concepção de Loureiro, né? Nós temos a dizer que, de acordo com o autor, nada está totalmente organizado em compêndios na cultura amazônica. É preciso, nos diz o autor, errar pelos rios, tatear no escuro das noites da floresta, procurar os vestígios e sinais perdidos pela várzea, vagar pelas ruas das cidades ribeirinhas, enfim, procurar na vestígio de um momento que se evapora em banalidades a rara experiência do luminoso. Então, na construção poética também, né, do autor, falar de Amazônia significa mergulhar nos rios, nas profundezas dos rios, né, na obscuridade dos rios, descortinar, né, as imensas florestas, para que nós possamos entender um pouco mais desses contextos, né? Sem esquecer, é claro, e principalmente dos moradores que nela vivem, né? Nelas vivem, nessas comunidades imbricadas por esses rios e por essas matas, né? E eu diria que na tessitura prosaica do conto Bálsamo, às vezes, a realidade e realidade se confundem, mas, ao mesmo tempo, se complementam numa sintonia própria, articulada pela narrativa, através da construção identitária e de cultura. Então, lá no início da nossa aula, eu convidei a todos a viajar, né? Nós começamos a nossa viagem na primeira aula, e continuamos viajando por todos os momentos que nos encontramos. E eu diria a vocês que, se fizerem a leitura de O Bálsamo, vão continuar viajando, né, implementando significados e sentidos à narrativa, e, além disso, vocês terão a oportunidade de sintonia, né, com a identidade, as identidades amazônicas, dos sujeitos
que vivem, né, nessas Amazônias, dos sujeitos ribeirinhos que fazem parte desse contexto. Muito bem, então nós temos essa aula como final, né? Eu pediria ao André que, se quiser voltar conosco, né? Para que nós possamos ouvir o André, se ele quiser perguntar alguma coisa, mas ao mesmo tempo dizer que todo esse diálogo ele traz exatamente a possibilidade de entender esses saberes amazônicos articulados nesse emaranhado de textos literários, orais ou escritos. Muito obrigada. Obrigado, professora, pela aula maravilhosa. Eu tenho uma perguntinha aqui que eu preparei durante a sua fala, sobre os ladrões do mar abaixo, né? Que é um tema que eu já havia comentado com a senhora, né? Que eu gostaria de saber um pouco mais. E a minha pergunta é: qual é a importância histórica e cultural, né, dos ladrões de mar abaixo na tradição do mar abaixo e como eles contribuem para essa preservação dessa manifestação cultural? Cara, poderia explanar um pouco? Muito bem. Pois não, André, muito obrigada pela sua pergunta, né? E já dizendo aqui aos cursistas, né, que fique à vontade para registrar algum comentário ou questão. Muito bem, os ladrões, a gente trouxe o clássico, um dos clássicos, né, que é Aonde Tu Vais, Rapaz, do Ladislau, e nós fizemos referência a isso, né, que é que exatamente essa produção que hoje é registrada, ela faz referência a um momento histórico, né, onde vivia exatamente num centro urbano, à frente da cidade, da capital, Macapá, os negros moravam ali. E eles foram retirados para um local mais distante, porque a cidade começou a ser preparada, né? A frente da cidade não poderia contemplar mais os moradores que ali viviam. Então, eles precisavam ser retirados, ir para outro local em função do dito progresso, né? E da preparação da frente da cidade para receber quem chega à capital por via marítima, né? Porque nós estamos falando de Macapá, que é uma ilha, onde a gente só se desloca daqui de barco ou de avião. Portanto, os ladrões, eles trazem exatamente essas vivências. E a importância disso, nessa percepção de memória, que nós vimos tanto com o Pollack, que traz referência à memória coletiva, né? Quanto a Vera Kandal, que traz a individualidade de memória, exatamente tomar vivo esses momentos, né? E nós vimos que a videira diz isso, que cada ano o Mar Abaixo é apresentado à sociedade. Hoje nós temos, inclusive as pessoas podem acessar os diferentes vídeos na internet que tem esses registros. É muito interessante, né? O IFAM fez, quando toma a manifestação como imaterial, né? Como referência material, histórico material, faz esses registros, então vale a pena acessar. E os ladrões, eles trazem isso, a importância exatamente não é só para divertir, né? Para um acompanhamento musicalizado daquela roda de dança. Não, é exatamente trazer, roubar, né, os momentos, os eventos da comunidade, da sociedade, tanto daquele momento presente, quanto um momento histórico passado. Então, essa é a grande importância dos ladrões, né? São textos literários que, assim, nós podemos estudá-los no contexto de sala de aula, para referendarmos enquanto memória esse histórico, mas, ao mesmo tempo, articularmos com outros textos, numa percepção intertextual, né? E de criticidade e de reflexão. Respondi, André? Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Aos cursistas, eu gostaria de convidá-los, né, a deixar suas perguntas,
questionamentos aqui nos comentários, que logo mais a gente vai estar respondendo. E também que não esqueçam de assinar a frequência, né? Essa é a última frequência da última disciplina. Então, por favor, não esqueçam. Professora, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, André, eu quero deixar aqui minhas palavras finais, né? Agradecendo novamente a você, André, as suas contribuições, tanto nas nossas aulas presenciais na Universidade Federal do Amapá, quanto nas nossas aulas e projetos que nós temos desenvolvido, como esse do Literaturas do Norte, né? Você tem sido um monitor efetivamente comprometido com as ações e os projetos do curso de letras da universidade. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração por estar contribuindo conosco nessas produções, no compartilhamento desses saberes e do encaminhamento dessas atividades, né? Também agradecer aos cursistas que têm acompanhado o nosso curso. Eu vi que dentre os cursistas, inclusive, nós temos alunos do nosso campus quilombola, lá do Mazagão, né? E lá o Mar Abaixo também tem esse momento, né? Eles também produzem ladrões, inclusive tem vídeos gravados, né? E tem várias outras manifestações do Mazagão que a gente já deixa aqui para as pessoas irem lá na internet para conhecer. Então, eu quero agradecer muito e dizer que nós estamos à disposição na Universidade Federal do Amapá e no curso de letras, né? Fiquem à vontade para nos contactar e nós esperamos nos nossos próximos projetos. Nós já temos vários outros projetos delineados para tratar literaturas do norte, que brevemente vão estar em divulgação, e esperamos que vocês possam participar desses projetos. Muito obrigada, então, e muito boa noite. Obrigado, professora. Fico completamente lisonjeado, né, pelas suas palavras, e agradecido. Novamente gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco, compartilhando um pouco mais desse conhecimento de literatura produzida no Norte, na Amazônia. E encerro aqui a nossa aula, dando boa noite a todos e um até logo, né? Até uma próxima edição do nosso projeto. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.